Programa Tribuna São Paulo. Um oferecimento Sociedade Veteranos de 32, MMDC. Salve, salve, amigos do Brasil! Mais uma vez, a Sociedade Veteranos de 32, MMDC, está no ar. Está no ar por intermédio do programa Tribuna São Paulo. E você, a partir de agora, acompanha a segunda e última parte da entrevista que a sociedade realizou com o advogado, o jurista, professor doutor Ives Gandra da Silva Martins. Acompanhe. Nova cultura institucional. E nós tivemos, analisando, de 85 até 2020, isto é, 35 anos, um novo sistema. Então, em toda a história de independência no Brasil, nós tivemos um período com uma Constituição com poder moderador, mas que o presidente tinha uma independência, mas era uma Constituição a democrática para a época. Nós tivemos um segundo império com um sistema parlamentar mais estável de número de anos de todos os sistemas democráticos do Brasil, que foi democrático de 47 a 81. Quais eram os três grandes temas que se discutiam naquela? Federação, República e Abolição. Eram os grandes temas. Nós somos confrades euroflores do Instituto Histórico e Geográfico. Eram grandes temas que se discutia no Parlamento brasileiro. Agora, o dado interessante, de Dom Pedro I ia às reuniões do Instituto dos Advogados. Eu pertenço ao Instituto dos Advogados Brasileiros no Rio, ainda tem lugar onde ficava o imperador para assistir o debate dos juristas. Olha que coisa. É algo impressionante. Então, o poder moderador que funcionava. Então, eu tenho a sensação que nós não temos um poder moderador no Brasil, isso é evidente. E o Supremo Tribunal Federal, ao pretender ser uma espécie de condutor do Legislativo e do Executivo, dizendo quais são as leis que ele, o Judiciário, vai fazer, ou aquelas leis, por exemplo, auxílio residência para magistrados. Decisão do Supremo, de um único ministro, do atual presidente. É uma lei que eles fizeram, que não está teto da Constituição. Agora se fala na possibilidade de reeleição. Agora, os jornais estão dizendo que, coisa que eu nunca vi no passado, já sabe qual vai ser a decisão do Supremo favorável à reeleição. Agora, o artigo 57, parágrafo 4 da Constituição, é de uma clareza que eu não vi nenhum aluno dizer em nenhum momento que é possível a reeleição. Mas eu li para você. E foi pauta da nossa conversa antes de chegar aqui embaixo, no térreo. Conversamos hoje sobre isso. Você viu, né? Aqui no térreo. 4 tom 1, Romagnoli. Perdão? Pega aí. 4 tom 1, esse do lado da... Esse aí, esse. Olha, eu vou ler para vocês. Ele estava comentando disso Hoje. Eu vou ler para há vocês. 2 horas atrás. Quer dizer, eu cheguei à conclusão, eu desaprendi o direito, o que está escrito. Que belo programa, hein? Até. O que está no 50, vamos pegar o 57. 57, parágrafo 4. 58, 53, parágrafo 4. Vamos ouvir. Cada uma das casas reunir-se-á em sessões preparatórias a partir de 1º de fevereiro, no primeiro ano da legislatura, para a posse de seus membros e eleição das respectivas mesas, para mandato de 2 anos. Vedada a recondução para o mesmo caso na eleição imediatamente subsequente. Extremamente claro. Claríssimo. Fala 2 e não fala em 4. Fala em vedado e não fala permitir.
e fala na mesma sessão legislativa. Dizer que isto é matéria de competência do Senado, quando está expresso na Constituição, Isso é um absurdo. é uma violência à própria inteligência Sim. de quem interpreta. Sim. Então, isto é que eu considero que enfraquece a nossa democracia. Isso está na Constituição, não é matéria regimental do Senado. Isso é texto constitucional. Se mudarem esse texto, podem fazer. Estão rasgando. Nada como uma emenda constitucional dizendo que é possível a reeleição. É só 2 sessões, com 60 parlamentares, 60% das 2 casas em 2 votações, e eles podem fazer. O que não pode é dizer que é matéria regimental. Que não Um absurdo. que não é. Não é verdade. Para todos os alunos, nós fizemos uma reunião no Conselho Superior de Direito da FEComércio, que só tem professores universitários titulares, etc. Não houve um voto favorável a uma interpretação de que seria matéria regimental do Senado. Que É absurdo. evidente que, se nós tivermos no país interpretações da nossa Constituição do guardião da Constituição dessa maneira, evidentemente nós estamos com a democracia fragilizada. Exatamente. Doutor Ives, uma pergunta. O senhor acha que no parlamentarismo essa interação entre os 3 poderes seria mais respeitosa entre eles? Mas eu não tenho a menor dúvida, Por que entre as 20 maiores democracias, 19 são parlamentaristas e só os Estados Unidos, que criaram o sistema presidencial, funciona? Porque nós tivemos golpes de estados em todo o mundo. Por exemplo, aqui no Brasil nós não temos poder moderador, não temos chefe de Estado separado do chefe de governo. O poder judiciário nos países parlamentaristas é poder judiciário, não interfere nos outros poderes. Quase todos os países têm esse tribunal constitucional, que é uma das formas de agir quase como se fosse um poder moderador, aquilo que na nossa Constituição, algum papel das Forças Armadas, Estados parlamentares de governo, nós temos como feito pelos tribunais constitucionais. Por outro lado, é o governo da responsabilidade a prazo incerto. Sim. Eleito um primeiro-ministro, que é chefe do governo, ele vai ficar se for competente. Se não for competente, ele é afastado sem trauma nenhum. Nós temos burocracia profissionalizada, não temos amigos do rei. Sim, A burocracia profissionalizada, o cidadão faz a carreira e vai chegando ao topo, e ele vai ser aproveitado pelo primeiro-ministro que for, de acordo com as preferências do primeiro-ministro, mas ele tem que estar lá em cima, aprendeu a crescer dentro da administração. Quando me impressionou um dado que eu li em 2015, no dia 3 de janeiro, no estado de São Paulo, onde dizia que a Merkel, primeira-ministra na Alemanha, tinha 600 comissionados no governo. O Obama, presidente dos Estados Unidos, 4.000 comissionados no governo. O presidente Dilma, eleita, tinha 115.000 comissionados. O presidencialismo é o governo dos amigos do rei. Dos amigos do rei. É um governo que quem fez campanha, a burocracia profissionalizada não é tão profissionalizada assim. Existem as carreiras de Estado, que não tem como fugir, magistratura, diplomacia, forças armadas e policiais, mas no resto vai se fazendo, entende, as adaptações necessárias. Vão se criando cargos, a burocracia, os 10,2%, a média da OCDE, quase todos os países são parlamentaristas, é o gasto com a mão de obra. No Brasil é 13,1%. E agora, recentemente, como eu disse, o próprio meu amigo, eu admiro, tenho livros escritos com ele, um grande constitucionalista, uma vez, dizendo, não, temos que reatualizar toda a crise. O povo que fique desempregado, nós vamos ter que atualizar para que ganhem a mesma coisa os federais e os estaduais. Eu acho que devem ganhar, mas não é o momento. Não é o momento. O momento o país está passando uma crise que nós estamos com miséria, com É gente verdade. que vai perder, Isso. gente que não tem o que comer. É verdade. Entende?
como é que não se tem sensibilidade para essa realidade. Então, dentro dessa linha que eu entendo que efetivamente o parlamentarismo tem uma vantagem clara sobre o presidencialismo. Senão também não teríamos tantos países parlamentaristas e tantos fracassos no presidencialismo, no nosso próprio. Por outro lado, se eu quero afastar um irresponsável no presidencialismo, é um processo traumático. Traumático demais. A frase que o Pila utilizava, que eu achava admirável, é a seguinte: presidencialismo é o sistema da irresponsabilidade a prazo certo. Parlamentarismo é o sistema da responsabilidade a prazo incerto. Eleito irresponsável é afastado. O outro não, só através do trauma do impeachment. Com burocracia sempre, sempre profissionalizada, Banco Central autônomo, voto distrital misto, o parlamentarismo funciona. O parlamentarismo gera partidos políticos e não legendas como nós temos a profusão nesse país, criando, porque o que nós temos são donos de legendas. Nós não temos realmente partidos ideológicos no país. E os partidos ideológicos, eles perdem com essa profusão de siglas que vão aparecendo, cada uma pretendendo, enfim, cooptar candidatos daquele partido. E o que nós vemos é efetivamente um quadro absolutamente confuso no país inteiro, com essa profusão de partidos, essa falta de objetividade, a inexistência de filosofias políticas. E há de convir 35 ideologias diferentes em nível de filosofia política para comandar um país. Eu acho que, por mais excepcional que sejam os filósofos brasileiros, os filósofos mundiais, os filósofos da história mundial, é impossível definir. Quando nós pegamos os grandes, Aristóteles, Platão, pegamos depois, quando já começa, Hobbes, Locke, Montesquieu, Hegel, quando pegamos, enfim, aqueles que vieram, Hobbes, nós nunca encontramos mais de 3, 4, 5 caminhos, e sempre eles tendo pontos em comum. Agora, essa multiplicação são legendas, não são partidos políticos. Não são. Então, o parlamentarismo criaria uma necessária lipoaspiração político-partidária. Isto é, passaríamos a ter um número muito menor. Muito menor. Uma pergunta, professor Ives. O senhor muito bem explanou esse cenário do presidencialismo, parlamentarismo, o poder moderador, a falta dele, e tocou no assunto de que o grande número dos bons regimes estáveis no mundo são parlamentaristas, mas aparece aquela exceção, né? Estados Unidos, que a gente sempre teve em alta estima, de ser um regime democrático par excellence, né? Mas o senhor não acha que recentemente a gente tem visto que esse sistema lá nos Estados Unidos, presidencialista, bipartite, está sofrendo um grave desgaste com recontagem de votos, com questionamento, com insurgências divisionárias? Isso é uma pergunta que pode ficar para o próximo programa, mas gostaríamos de ouvir. Mas eu acho que está ficando, mas também os Estados Unidos vão ter que, no futuro, mudar então essa tradição de representar que quem ganha num distrito leva tudo. Entende? Com o tempo eles vão chegar à conclusão de que efetivamente eles vão ter que começar a contar cada voto. Porque os Estados Unidos é interessante, a história dos Estados Unidos, porque por que eles criaram um sistema tão complicado e que por tradição mantiveram? Quando em 1776 eles se revoltaram contra as leis Townsend, a Constituição Americana só aparece em 1787, 11 anos depois. O que havia? Eram 13 colônias. As colônias do Sul tinham pouca gente e tinham escravidão. Os Nortes eram mais
já um começo de industrialização mais avançada, uma população maior. Então eles começaram a discutir se deveriam ser 11, 13 países ou 13 estados, E um país. 13 países independentes ou 13 estados autônomos dentro de um único país. E os estados do Sul rebelaram, por isso que demorou tanto tempo, os que ficaram em Filadélfia, 50 e poucos. O que acontece? Os estados do Sul rebelavam por uma razão, dizer o seguinte: se nós aprovarmos um único país com 13 estados e cada voto valendo por cada cidadão, nós temos menos população e, como já viu o movimento abolicionista nos Estados Unidos, vai ser abolida a escravatura de imediato. Nós temos que ter um equilíbrio, uma possibilidade. Qual foi a solução? Daí apresentaram a solução dizendo assim: por que não fazemos o Senado? Nós fazemos o Senado, cada colônia tem o mesmo número de votos, e tendo o mesmo número de votos, nós seguramos a abolição, que era já a discussão que se fazia na preparação da Constituição americana. Discutiram e chegaram à conclusão que era o melhor. A Câmara representaria cada voto por eleitor e o Senado, para garantir a escravidão dos Estados do Sul, cada estado teria, independente da sua população, o mesmo número de votos. A criação do Senado representou um atraso em 80 anos na abolição da escravatura. Ninguém sabe que a origem do Senado foi para segurar a escravatura nos Estados Unidos. E quando, enfim, já não conseguiu mais segurar, mesmo aprovado pelo presidente Lincoln, tiveram uma guerra de 5 anos. Uma guerra sangrenta, violenta. E o assassinato do presidente. E o assassinato do presidente Lincoln. O que representa aqui nos Estados Unidos. Agora, o sistema de eleição, eles controlam e cada vez a distorção é maior, porque candidatos que têm o maior número de votos não são eleitos porque não conseguem o número de votos correspondente ao seu distrito. O que vale dizer, nós não temos lá, para a eleição presidencial, aquilo que seria uma característica onde que, para presidente, cada voto vale, cada eleitor vale um voto, qualquer que seja. Então, dentro dessa linha, há distorções que agora começam a se tornar mais claras, e que vão provocar, a meu ver, necessariamente, uma modificação no futuro. Porque já desde a eleição do Bush, do Gore, etc., nós estamos tendo essa dificuldade. Muito bem, doutor Ives, mais uma vez agradecendo a sua paciência e gentileza em ministrar essa aula maravilhosa para a Sociedade de Veteranos de 32 MMDC, através do programa Tribuna São Paulo. Boa noite a todos, foi um prazer participar de mais um programa, principalmente na presença do Dr. Ives Gandra, do nosso presidente Carlos Romagnoli e do nosso amigo Malcolm Flores. Uma boa noite a todos e muito obrigado pela audiência. Nossos agradecimentos ao professor Ives Gandra e agradecimentos a todos vocês que estão nos acompanhando no Tribuna São Paulo. Eu, pessoalmente, agradeço a presença dos meus queridos amigos, sabem perfeitamente quanto eu gosto do movimento e, por outro lado, quanto me alegra refletir um pouco sobre os destinos do nosso país. Muito obrigado pelo convite. A gente agradece. Obrigado. Uma boa noite. Boa noite a todos. Fantástico trabalho, um trabalho realmente que é um documento que vai ser consultado na internet e consultado pelas futuras gerações, consultado atualmente, porque preciosas informações da sociedade brasileira, toda esta análise deste momento que nós atravessamos agora no final de 2020, foi feita com a participação e como estrela maior desta entrevista, o advogado e jurista, professor Dr. Ives Gandra da Silva Martins. E a partir de agora, eu vou abrir aqui a nossa bancada
porque presentes os entrevistadores, aqueles que participaram deste encontro e que vão, então, fazer uma análise, os comentários pertinentes a tudo aquilo que foi debatido e que nós pudemos acompanhar nestes 2 programas, repito, preciosos da Sociedade Veteranos de 32. Então, a partir de agora, inicialmente a nossa saudação ao presidente do MMDC é o Dr. Carlos Romagnoli. Salve, salve! Boa noite, José Jantalha. Boa noite, Luiz Fernando Marcondes. Boa noite, Malcolm Forest. Realmente foi uma aula ministrada pelo Dr. Ives Gandra, realmente algo precioso que tenho certeza supriu a necessidade de informação no momento tão conturbado da nossa pátria. É verdade. E agora a saudação do vice-presidente do MMDC é o empresário, comendador Luiz Fernando Marcondes. Salve, salve, amigo. Salve, salve, Jantalha. Boa noite a todos, prezados ouvintes. Excelente os 2 blocos que a gente fez com o doutor Ives Gandra. Assunto extremamente importante. A Sociedade Veteranos 32 fica muito feliz em poder propiciar aos ouvintes esse programa. São 2 tópicos que a gente comentou que foi muito discutido na atualidade, seriam os 3 poderes e o voto distrital. E foi extremamente esclarecedor. Boa noite a todos. Muito bem, e também presente ele que acompanhou a entrevista é o nosso querido artista Malcolm Forest, ele que é o vice-presidente do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. Salve, salve! Salve, boa noite a todos, boa noite meu caro Romagnoli, meu caro Luiz Fernando, José Jantalha. Tivemos aí outra aula magna com o nosso querido amigo, irmão amigo do Clube dos 21, irmãos amigos também, professor Ives Gandra da Silva Martins. Em matéria tão atual, tão pertinente, ele está sempre adiante, ou dentro do momento atual e adiante com a visão de futuro, com toda a sabedoria que ele tem, né? Comentando a questão da ingerência de poderes de um poder sobre o outro, que não pode acontecer, e falam também da reforma política tão necessária, da qual eu participei, da comissão liderada pelo professor Ives. Então, é uma grata satisfação estar com vocês todos, vocês que nos assistem, e meus caros amigos aqui presentes. Boa noite. Muito bem, eu gostaria até de tomar a liberdade de colocar em discussão, porque a gente percebeu, esse programa, na verdade, a entrevista com o doutor Ives foi gravada no momento em que o STF ainda iria votar se seria permitido no território nacional no Brasil, ou seria permitida a reeleição dos chefes, dos comandantes do Legislativo, que são o presidente da Câmara dos Deputados e o presidente do Senado. E a gente percebe nessa entrevista até as duras críticas que o doutor Ives Gandra procedeu. Então, não sei, presidente Romagnoli, se o amigo gostaria de começar abordando essa parte da entrevista ou outra. Toda a entrevista muito interessante, claro. Eu achei uma barbaridade, não só eu, como a população brasileira como um todo, achou uma barbaridade que o STF estava fazendo com a Constituição. Aliás, independentemente de poucas pessoas, de 6 abnegados ali terem votado contra esta barbaridade que pretendiam de reeleger Alcolumbre e Maia para a Câmara e Senado, respectivamente, deveria ser 11-0, Jantalha. Isso não tem cabimento. É texto legal, está explícito na Constituição que não existe essa possibilidade de reeleição. Eu não entendo aonde o STF quer chegar. Eu não entendo que barbaridades são essas. Aliás, se nós pegarmos e destrincharmos o STF, veremos a filha de um trabalha no escritório do outro, que presta serviços para fulano e beltrano, que estão ligados em escândalos. É uma coisa vergonhosa que o STF tem feito com a Constituição no Brasil. Impedimento para juízes, para ministros do STF, palavra desconhecida, porque atuam veementemente, correntemente, em processos que tramitam e são cuidados por familiares e por pessoas ligadas a eles. Uma vergonha.
É verdade. Sabe que eu me permito apenas uma referência, acho que uma coisa muito espirituosa que eu recebi pela internet, né, um comentário, uma postagem, melhor dizendo, foi a seguinte: STF decide que sabe ler. Eu achei muito criativo isso. Não sei qual é. É isso mesmo, doutor Romagnoli? É isso mesmo. Ele só interpretou. Quer dizer, ele não. 6 ministros interpretaram o texto. Apenas isso. Ora, nós vimos no vídeo que gravamos, na entrevista com o doutor Ives, a indignação dele quanto a essa matéria. Isso é uma barbaridade, é uma afronta à nossa Constituição. Enquanto cidadãos brasileiros, não podemos permitir, em hipótese alguma, que uma barbaridade dessa seja perpetrada pelos senhores ministros. Tamanha a obviedade desta decisão e do que está escrito que, na verdade, deu graça a essa postagem. Mas vamos ver se o empresário Luiz Fernando Marcondes concorda com isso ou discorda. É lógico que eu concordo. A gente que é da Sociedade de Veteranos de 32, a gente defende toda a revolução que teve, que em 1932 pessoas morreram, saíram contra uma ditadura, procurando uma Constituição que saiu em 34, e essa Constituição de 34 é que trouxe a nossa Constituição de hoje. E a sociedade, a gente ficou muito incomodado começou a acontecer, porque estava sendo rasgada a Constituição. Então, era um negócio que realmente afeta a gente demais. E essa reportagem que a gente fez com o doutor Ives, onde, no bloco, quando ele falou dos 3 poderes, que um estava interferindo no outro, você vê, o STF, ele é guardião da Constituição. E começou a vir lá e o pessoal votando, que nem foi falado, 6 votos a 5, quer dizer, por um voto só, que um negócio claro, que está escrito, que não podia ter, claríssimo, o próprio doutor Ives leu, não se admite a reeleição. Daí eles vão julgar, eles estão o quê? Passando por cima da Constituição. Então, realmente, vamos falar assim, ainda bem que deu certo, mas fico alerta que é extremamente preocupante, porque quase não foi. Eu vejo até um sucesso em cima disso, dessa votação, porque a mídia não a mídia normal de imprensa e de televisão, mas a mídia social começou a cobrar muito. Então, em cima dessa cobrança, eu acho que ajudou a reverter esse placar, porque realmente eu comecei a ficar muito preocupado. Eu estava vendo a Constituição sendo rasgada, né? Então... Novamente, né? Novamente, bem isso, porque agora você vê, a gente, Romagnoli, que a gente defende a Constituição desde o início que fizeram, daí a gente chega no dia de hoje, a gente tem uma mídia para o lado da esquerda, a gente não sabe o que é fake news nem nada, o próprio STF está misturando a função, ele é guardião da lei, ele não tem que falar, não, eu vou analisar se a Constituição está correta. Não é isso, a Constituição está lá, é clara. Siga a Constituição, é um roteiro. Siga esse roteiro que não vai dar erro. Mas não, eles querem inventar em cima disso, né? E qualquer pessoa lendo, é claro. Né? O artigo, o número que é 57, é isso? Eu até esqueci o número, acho que é 56. 56. É um parágrafo só, é claríssimo um negócio. Como é que cabe um negócio, entra e tem 5 votos? O relator, que foi o Gilmar Mendes, que fazendo o negócio, nem pensava que pudesse acontecer um negócio desse, e quase foi. Olha, eu quero fazer um comentário, Romagnoli, você que é um advogado, um jurista, eu não sou, mas o momento em que tudo isso está acontecendo, né? Veja bem, Sociedade Veteranos de 32, que foi um grupo, um movimento constitucionalista do Brasil, né? E cá estamos, nós falamos de constitucionalidade. O professor Ives, ele é quase que um VAT, ele preconiza, ele antevê uma situação por todo o seu conhecimento, e bem na hora certa ele vem e faz esse pronunciamento que fez, e tivemos a grata satisfação de tê-lo conosco falando sobre essa incoerência absurda. No momento claro, isso que claro, né? E da Constituição, e
E aí nós vemos aí que a Corte Suprema dá quase que, se não se falasse nada, iriam votar uma coisa tão inconstitucional, aprovar? Seria aprovado, sim. Como bem disse o nosso querido Luiz Fernando, se não fossem as mídias sociais se voltarem contra o STF, o barulho que foi feito, e aí independe de imprensa de esquerda, de direita, enfim, de uma forma ou outra, mídias e imprensa de forma geral se revoltaram contra isso, porque é uma barbaridade. Não existe isso. Interprete a Constituição apenas, pelo amor de Deus. Interpretação do texto. Vamos voltar para o caminho suave, gente, por favor. Viu, Gentalha? Era 2 horas da manhã, eu e o Romário discutindo, que ele estava acompanhando, e a gente não acreditava as coisas que estavam acontecendo. Gente, como é que pode? Um negócio tão claro. E estava na época 4-1 ou a 2, porque eu Isso. Tinha voto. Daí você fala, gente, eles estão rasgando a Constituição, a gente está num problema pior do que 32, voltamos o quê? A 31, né? Exato. Sabe? Agora... E aperfeiçoando a Constituição, vem o pessoal e começa a rasgar a Constituição, pisar, jogar fora, querer mudar. Agora eu pergunto aos senhores, tudo isso, na verdade, esse assunto foi à baila no STF em virtude de uma DIN, que é realmente foi contrária ao descumprimento do artigo 57 da Constituição, a DIN movida pelo PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro. Leia-se aí Roberto Jefferson, a iniciativa foi da presidência do partido. Mas, independentemente disso, eu pergunto o seguinte, tudo isso, presidente Romagnoli, não veio a desgastar mais ainda esta república, esta nova república, que já não é mais nova? Não é um desgaste tremendo para a corte, ministros, na verdade, contestando aquilo que está escrito? Sem dúvida alguma, José Gentalha. Sem dúvida alguma. Não tem cabimento ministros se prestarem a um papel desse. Não existe. Isso é desgastante. O STF, lamentavelmente, eu como advogado, lamento demais, está desacreditado. Qualquer coisa que vá para o STF, se sabe, ou não será julgada, ou vai prescrever, ou não será julgada, e se for julgada, meu Deus, que acórdãos têm saído de lá. Terríveis. Uma pena isso, José Gentalha. Nosso órgão máximo, nossa Corte Suprema, se prestar um papel desse. Jogo de interesse, José Gentalha, infelizmente. Gentalha, de qualquer forma, pois não, Malcolm, pois não. Sim, foi bom você tocar nesse ponto, porque, lembrando também o que falamos na primeira parte, o doutor Ives falou na primeira parte dos nossos 2 programas, aqui a questão do voto distrital e também tocando no assunto de um poder moderador. Nós até tocamos nesse assunto que as Forças Armadas terão o direito e a obrigação de intervir quando não há um consenso no governo, num caso extremo, né, um caso extremo já de uma crise sem solução. Mas o que você não acha, Gentalha, que está faltando uma autoridade? Eu não digo um absolutismo, não estou dizendo uma ditadura, mas uma força com saber, com conhecimento, como é a figura do nosso querido professor Ives, que ponha os pingos nos is, como diz o pessoal da Jovem Pan, e põe um basta nesse tipo de abuso, porque é uma molecagem que está acontecendo, não só nesse poder judiciário, mas também no legislativo. Há uma ingerência um do outro e rasgando-se a Constituição, e nós estamos aqui para defender a Constituição. Eu gostaria de ser corrigido. Veja, eu percebi o seguinte, quando o doutor Ives toca neste tema, com relação a este tema pertinente ao poder moderador, ao artigo 142 da Constituição, e veja, ele fala, porque este assunto é extremamente polêmico, falou nisso, já se levantam dizendo, olha, então, falando em intervenção militar. Mas ele coloca de uma outra forma, ele coloca como um estudioso, jurista, autoridade no assunto que ele é, e nós sabemos que o equilíbrio de poderes que vem lá do nosso Barão de la Brede, o Barão de Montesquieu, com o seu espírito das leis, tudo começou lá, a sociedade nossa, ela é modelada, ela é alicerçada nestes princípios, mas quando uma pessoa, com a autoridade dele, fala, eu coloco esse questionamento na mesa, eu fico com a impressão
que as pessoas aí realmente refletem, porque ficou muito claro em vários momentos, inclusive das últimas crises, e de uma delas, quando o Dr. Ives Gandra colocou claramente que é possível, sim, haver uma intervenção por parte das Forças Armadas quando o equilíbrio entre os poderes e a respeitabilidade, né, aquela balança de pesos que deve haver, tudo isso está completamente estraçalhado. Então, alguém tem que fazer alguma coisa. Estão de acordo com o que eu coloco ou exagerei? Então, eu concordo sim, eu acho que o limite de um poder vai até onde começa o outro. E realmente, se for ver, há uma intersecção muito grande e vamos falar assim, parece uma festa de caqui, né? Porque, se for ver, acontece nada é feito, né? E as coisas estão andando. Eu até comento, o Ives comentou quando ele estava conversando pessoalmente e comentou referente a alguns exemplos no mundo, dos 20 melhores sistemas que tinham, 19 era o parlamentarismo. Não, 20 melhores países, né? E um era presidencialismo, que era dos Estados Unidos, que deu certo. Que era muito difícil a parte do presidencialismo dar correto, que é o nosso, que a gente tem hoje no Brasil, como na América do Sul inteira deu tudo errado, né? Então, quando você tem um primeiro-ministro, você tem uma pessoa que vai lá e pode falar, e é uma decisão final, é muito melhor. E as pessoas fazem uma carreira... Não são pessoas que estão uma hora de um lado, uma hora do outro lado, negocia e fica tudo em ordem. Então, existe um compromisso sério dentro do parlamentarismo, sendo que dentro da nossa parte política hoje você vê que ninguém tem um compromisso. O pessoal troca de lado o tempo inteiro, de partido, inclusive de direita para esquerda, para centro, para tudo até lado. Então, fica muito estranho isso que acontece dos 3 poderes estarem invadindo. Ele entregou para a gente um papel extremamente importante, que era aquela comissão de reforma política que ele estava fazendo, é extremamente interessante. Então, a gente vê, realmente, a gente está com um problema muito grande, onde hoje os poderes estão altamente interferindo, tem poder, inclusive, que acha que manda em tudo. Ele, inclusive, veta o presidente de tomar atitudes, eu acho que é totalmente errado, até de condecorar alguma pessoa, sabe? É um negócio assim que a gente olha, vê e não dá para acreditar. Esse seu comentário eu achei bem pertinente, porque pode parecer, José Jantalha, que, vamos supor, se as Forças Armadas se manifestarem no sentido de restabelecer a ordem, não estou dizendo na forma geral dos 3 poderes, vamos supor que o Poder Legislativo esteja extrapolando. E se ele extrapolar e as Forças Armadas, como poder moderador, se insurgir contra isso para restabelecer a ordem, não significa que estaremos indo para uma ditadura. Pelo contrário, isso é previsto no artigo 142 da Constituição Federal. É algo democrático, é para restabelecer a ordem. Ponto final. Se os senhores permitirem, o artigo do Dr. Ives Gandra da Silva Martins, publicado em 28 de maio de 2020, foi, na verdade, colocado em vários sites, em várias postagens, e foi notícia também. O título é: cabe às Forças Armadas moderar os conflitos entre os poderes. Esta foi a tese, no meu modestíssimo ponto de vista, corajosa, porque ninguém tinha coragem de falar isso com autoridade jurídica como teve o Dr. Ives. E o artigo diz o seguinte, o 142, apenas para ilustrar o debate. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do presidente da República, e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer um destes, da lei e da ordem. Esse é o texto do 142. Exatamente o que eu disse. Exatamente o que eu disse. Isso. Não significa que se as Forças Armadas
intercederem para restabelecer a ordem, que seria uma ditadura, um golpe, nada disso. Gente, restabelecer a ordem, ponto. Pegando o gancho do seu comentário, a questão dos parlamentarismos, ou seja, dos países que têm o regime parlamentarista, que, via de regra, são muito melhores em IDH, em vários parâmetros, educação e tudo mais, do que as repúblicas, né? E agora, veja bem, Estados Unidos é a única exceção, no entanto, não é tanto uma exceção, e a gente está vendo que o sistema vem caindo, degradando, conflitos, mais um conflito, agora já tivemos na eleição passada, e agora na situação do Biden com o Trump. E a questão da Comissão de Reforma Política é extremamente importante. O professor Ives me convidou a fazer parte, eu peguei o finalzinho da comissão quando estava na OAB, depois ela foi suspensa por uma razão de fórum de ideias mesmo, muito importante, tinha que parar, não tinha como continuar dentro da OAB, mas ele me pediu para dar continuidade, e é isso que nós vamos procurar fazer com grandes juristas e com o apoio do MMDC, do Clube dos 21 Irmãos Amigos, enfim, das entidades cívicas que trabalham pelo bem do Brasil. Era isso que eu queria comentar. Muito bem, Mal. Hoje mesmo eu estava conversando com o Romagnoli umas 2 horas atrás sobre isso. Eu falei, a Sociedade de Veteranos 32, ela tem que pegar isso junto com o Instituto Histórico e outras pessoas e desenvolver o trabalho. A gente precisa fazer isso. O nosso país está sangrando, está chorando. A gente precisa resolver. O negócio está feio. Você vem comentando isso sempre. A gente está perdendo a batalha. A gente está que nem numa guerra em 32, até pior. Porque o inimigo é mídia, é dragão chinês, é comunismo, é globalismo, é PCC, é tanta coisa que tem, ainda tem vírus, ainda tem crise econômica, é tanto problema que tem, né? Está na hora de a gente pegar e fazer alguma coisa. O que a gente vai falar para os nossos netos depois? Né? Ô, vô, você não fez nada? Você vai olhar, poucas pessoas têm conhecimento do que está acontecendo, e a maioria do pessoal está no sofá, está no Guarujá, está em Ilhabela, está em Angra, está esperando ver o que acontecer. Está acontecendo. Né? Então, a gente precisa mudar as coisas. Então, tem muita coisa errada, eu acho que a Sociedade de Veteranos 32, ela está empenhada nisso, a gente está conversando diariamente, a gente está fazendo esse programa Tribuna São Paulo, que é um programa que a gente paga, a sociedade paga, para poder levar isso a público, para as pessoas entenderem um monte de coisa. A gente tem até deixado de falar dos eventos da sociedade, do que a gente fez, a nova diretoria, um monte de coisa, porque é tanto problema todo dia, é tanta coisa que a gente está sendo atropelado, a parte o patriotismo, o civismo, o direito de liberdade, a nossa expressão completamente, sabe, a parte de Deus, está muito torta as coisas. Né? A gente precisa... Mas a coisa está tão... Quem imaginou que nós viríamos uma cena de The Walking Dead em pleno centro de São Paulo, como foi essa semana? Que barbaridade, que monstruosidade foi aquela? Alguém tem que chamar a responsabilidade para si, Luiz. Não podemos permitir que a população passe por isso. Não pode. E a tendência é de piora. Já imaginou que vai ser depois? Independendo se o Brasil, economicamente, fazer o V, subir e tal, porque está acontecendo tudo. Embaixo do nariz da gente, ninguém faz nada. Verdade. Agora, nesses minutos que ainda nos restam, nós tivemos, então, e você que está acompanhando agora o programa Tribuna São Paulo, na verdade, a diretoria da Sociedade Veteranos de 32 MMDC está comentando o momento atual e também esta entrevista com o jurista Ives Gandra Martins. Queria perguntar, com relação à entrevista, se mais algum destaque, Dr. Romagnoli, o aproveitamento de tudo isso, se tem mais algum comentário com relação ao que foi dito, além do problema referente ao artigo 57, que agora está superado. Nós conversamos bastante também sobre o voto distrital, e quer nos parecer, e o Dr. Ives Gandra da Silva Martins, ele apoia também o voto distrital, no sentido de que
seja um voto distrital misto, não nos termos do que acontece nos Estados Unidos, que ele, inclusive na nossa entrevista, ele reputa que está ruim. Eu também entendo assim. Penso que o parlamentarismo, caro José Jotário, seja a melhor forma de governo para os países de uma forma geral. Acho que nós temos que caminhar para isso. Não é possível que a gente fique vivendo nessas incertezas todos, vivendo sobre mandos e desmandos destes ou daqueles. Luiz Fernando Marcondes. O Ives Gandra deu na reunião, para mim, para o Romagnoli e para o Malcolm, isso aqui foi o trabalho dele que desenvolveu e o Malcolm participou no final. E ele pediu lá para o Malcolm e pediu para a gente desenvolver, ver se a gente conseguia. E dentro do que a gente está falando, a gente vai conversar com umas 4, 5 entidades ilibadas, que tem toda a parte de ciclo de patriotismo, junto com pessoas da área jurídica e tal, para ver o que a gente consegue fazer, e a gente vai tentar fazer esse trabalho. É um trabalho que a Sociedade Veteranos 32 está abraçando seriamente, junto já com o Instituto Centro Histórico e o Clube 21 Irmãos Amigos de São Paulo. Pergunto para o Malcolm Forest, mais algum aspecto com relação à entrevista, Malcolm, que te marcou, que você entende como destaque? É sempre muito brilhante qualquer palestra, qualquer encontro com o querido professor Ives Gandra, que é meu amigo pessoal também, até do clube, do Instituto Histórico. Foi muito bom. Eu acho providencial e eu agradeço o empenho que o comendador Luiz Fernando Marcondes tem em realizar essas coisas, e que o querido doutor Romagnoli tem à frente do MMDC, com toda a dificuldade que foi encontrada, que sempre tem, em estarmos juntos, conversando, debatendo, trazendo opiniões muito boas de pessoas de alto nível, como é o caso do professor Ives. Eu acho que foi uma magna aula para todos nós e nem tudo está perdido. Aliás, há muita esperança, com fé, com amor, com caridade. Nós vamos chegar lá, né? E eu gostaria de ouvir, após a palavra do querido amigo Romagnoli, aquela expressão magnífica do querido Luiz Fernando, né? A respeito do bem. Eu vou falar. Perfeitamente. Então nós podemos coordenar da seguinte forma, porque, na verdade, agora restam, vamos dizer, 1 minuto e um pouquinho para cada participante. Eu só desejo destacar que a entrevista com o Dr. Ives, por exemplo, esta parte do programa que você, internauta e telespectador, está acompanhando, claro, nós estamos fazendo de forma virtual, mas a entrevista foi gravada no escritório do Dr. Ives Gandra da Silva Martins. Então, momentos finais, atendendo aí a pedidos, vamos fazer a rodada e encerrar o programa. Então, infelizmente, porque nós temos que obedecer o tempo pré-estabelecido. Dr. Carlos Romagnoli. Muito obrigado, foi um prazer. Gente, eu tinha e tenho, ainda mais agora, Dr. Ives Gandra como um ídolo. Eu me lembro que quando eu fui empossado na Academia William Shakespeare, juntamente com ele, eu mal consegui falar, tamanha minha emoção por estar virtualmente tomando posse de uma cadeira ao lado do Dr. Ives. Quem dirá agora, meu Deus, que eu tive a oportunidade por 2 vezes de estar pessoalmente com ele e ouvir realmente, como o querido Malcolm disse, uma aula magna, de uma das pessoas mais esclarecidas que eu já vi e ouvi na minha vida. Foi um privilégio para mim. A Sociedade Veteranos de 32 se sente honrada. Nosso modesto programa Tribuna São Paulo, mais honrado ainda. E eu, se Deus ceifasse minha vida agora, teria com ele alegre e feliz. Porque eu nunca imaginei que poderia ter a oportunidade de travar um relacionamento pessoal com o Dr. Ives. Senhores, muito obrigado. Muito obrigado, Luiz. Muito obrigado, Malcolm, querido José Jotália. Uma boa noite a todos. Muito obrigado, Luiz Fernando Marcondes. Realmente é muito prazeroso estar com o Dr. Ives. Eu também tive o prazer de assumir a cadeira número 10 da academia, no mesmo dia do Dr. Ives e o nosso presidente Romagnoli. Ele, inclusive, era amigo do meu pai, o Dr. Ives. Então, assim, eu me sinto muito confortável e feliz podendo participar de reunião com ele de extrema importância. Queria aproveitar e pedir para vocês visitarem o site da Sociedade Veteranos 32, é o www.svt32.com.br.
mmdc.org.br. Gostaria que vocês navegassem no site. A entidade está crescendo, a gente está fazendo um monte de coisa, está cheio de evento. Às vezes parece que é só o programa, não é o programa. Basicamente, todo dia a gente está fazendo alguma coisa. Tem um link lá de sócios, novos sócios. A gente está de braço aberto para receber pessoas para poder ajudar. Quero deixar um grande abraço para o meu irmão, não de sangue, Carlos Romagnoli. Um abraço para o Malcolm, pessoa assim maravilhosa que eu conheci, Deus fez conhecer durante a vida. E para você também, José Zantali. Um abraço para todo mundo. Boa noite, uma honra participar desse programa Tribuna de São Paulo. Muito obrigado, Malcolm Forest. Muito obrigado. Quero agradecer a você, José Jantalia, jornalista de escola, de altíssimo profissionalismo, uma voz maravilhosa. Muito obrigado pela condução desse programa. E eu fico muito orgulhoso e feliz, porque o caro amigo Luiz Fernando Marcondes veio me pedir uma aproximação com o irmão amigo professor Ives Gandra. Foi o primeiro contato mais recente, já se conheciam, mas havia tempo. Aliás, o professor Ives foi vítima de Covid, de grandes complicações, e graças a Deus eu fui uma das pessoas que rezou muito por ele. Ele está bem, mais ativo do que estava antes, ficando 38 dias imobilizado. Então, é uma grata satisfação, temos que agradecer a Deus por tudo isso, e o fato de termos um programa que está ligado ao constitucionalismo. A Sociedade Veteranos de 32 é a sociedade constitucionalista Veteranos de 32. Então, eu fico muito feliz agradecendo a todos. E, por favor, Luiz Fernando, a nossa frase que não quer calar, que eu quero ouvir. Fazer o bem nos faz bem. Fazer o bem nos faz bem. Muito obrigado. Frase forte. Ok, muito obrigado, então, a todos nós que agradecemos a bancada, agradecemos a sua audiência, e no momento nós vamos decretar Soremade. Soremade em japonês significa final de combate. Mas dentro de alguns dias, na semana que vem, se Deus nos permitir, a gente decreta o Hajime, que é o início de combate, porque na semana que vem, como eu disse, se Deus nos permitir, nós retornaremos com mais uma edição inédita do programa Tribuna São Paulo. Contamos com a sua audiência e até lá. Programa Tribuna São Paulo, todos os domingos às 22 horas, na Com Brasil TV. Tribuna São Paulo, um oferecimento Sociedade Veteranos de 32, MMDC.